Queridos, os meus são provados no ouro e na fornalha e no fogo. Não murmure, não questione, queridos. Quando Deus te leva para uma prova que parece insuportável, é porque o milagre vai ser maravilhoso. Eita, canamia, novia, narabai. E você não pode ficar do lado de fora, não. Deus te coloca no meio, porque se colocar do lado de fora, você vai falar, tá vendo? Mas quando você está no meio, você vai falar, realmente Deus é Deus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Enviado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que não seja somente mais um ato repetitivo de recordar a Tua mensagem, mas que essa palavra venha com eficácia do céu, trazendo um milagre sobrenatural sobre a vida da igreja. Porque a Tua palavra se apraz para aquilo que era enviado. Meu Deus, eu estou aqui tão carente da Tua misericórdia como qualquer um dos meus irmãos. Eu estou aqui necessitado do Teu poder. Eu preciso de respostas de atuação na minha vida, como aqueles que aqui se encontram comigo também. Estamos aqui como corpo cuja cabeça é Cristo e a Tua igreja. Por isso fala conosco, deba, chuibadai, shekinifástia, que essa palavra venha de uma forma sobrenatural, alcançando cada coração, respondendo cada necessidade. Eu oro, Pai, já te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo e ainda fará em nosso meio, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Sabe por que eu orei, irmãos? Porque quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Deus, mas essa palavra, eu já preguei ela milhões de vezes, e esse povo já conhece a palavra. O Senhor disse, ei, a minha palavra é aquilo que eu quero falar para o meu povo. Não é o que o meu povo quer ouvir, é aquilo que eu tenho para o meu povo. Então nós vamos meditar 37 de Ezequiel, versículo de número 1 ao 4. Todos acharam? É um texto muito conhecido, está escrito assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você pode orar agradecendo o bondoso Deus. Nós somos gratos por essa Tua palavra que advém do Teu trono, e convidamos o Teu Espírito Santo para que Ele seja manifesto através dessa palavra, trazendo edificação, avivamento, cura, libertação, milagres, maravilhas, porque a Tua palavra é viva, Pai, e eu creio que nessa tarde há um mover sobrenatural nesse lugar, Pai. A Tua palavra, Senhor, está operando. Em nome de Jesus, podeis assentar. Você já reparou, queridos, falar em profecia não é só um ato de profetizar o futuro, é determinar alguma coisa, uma palavra profética, uma determinação, uma palavra com ousadia. Você já reparou que muitas vezes em nossas vidas nós temos ousadia para encorajar um irmão e não temos coragem para encorajar a gente mesmo? O irmão está passando por uma dúvida, você fala, não, mas vai dar certo em nome de Deus. Você fala mesmo com convicção, porque parece que para os outros é mais fácil, mas quando é para você, e é isso que está faltando. Nós temos às vezes coragem, ousadia para determinar na vida do outro, e não temos coragem para assumir a nossa própria oração. E é isso que é o nosso grande defeito e o nosso grande problema. Queridos, se a igreja de Cristo fosse unida na terra, independente de nomenclatura, de denominação, meu irmão, esse mundo seria outro. Mas infelizmente o ser humano continua ainda nessa espírito de divisão, de fraqueza. Amados, eu quero que você entenda essa palavra nessa tarde, porque nós somos muito bons mesmo para profetizar, para determinar na vida de outros, mas muitas vezes não temos aquela eficácia para determinar em nossa vida. E hoje nós temos que aprender. Desde o início foi falado aqui sobre ousadia, autoridade, determinação. Isso é muito importante, irmão. Ousadia, determinar, acreditar, confiar, porque isso é a fé. Isso realmente é a fé. A fé é esse fundamento daquilo que a gente não vê, mas se espera que vai acontecer. Porque determinamos, e quando determinamos com a nossa palavra, há um mover no mundo espiritual. Então, irmãos, eu quero que você entenda, olha essa situação, que os irmãos entendem que se tipificava a nação de Israel,
Deus mostrou para o profeta, a nação de Israel estava totalmente destruída, afastada de Deus, amém? Na apostasia, na idolatria, em todas aquelas coisas que não agradavam a Deus. O povo de Deus, um povo que estava de costa para Deus. Mas Deus sempre é misericordioso. Deus sempre atenta para cada um de nós. Quando o homem se arrepende, Deus volta novamente. E aqui a Bíblia diz que Deus atentou para o seu povo e olhou o profeta e o levou no ato espiritual no meio de uma grande situação. Eu não sei que situação te trouxe a esse lugar. Eu espero que você venha aqui somente para adorar. Glória a Deus por isso. Mas cada um de nós temos uma necessidade. Cada um de nós adentramos a igreja, pedimos, e isso é óbvio, é necessário. E faz parte também da igreja, amém? Mas é muito importante, queridos, que o nosso Deus, Ele pegou o profeta e o levou no meio da situação. E eu sei que tem pessoas aqui que não estão na beira do problema. Tem pessoas aqui que não estão distante, mas estão bem no meio do problema, bem no meio da situação. E é difícil, irmão, quando você está no meio, porque na beirada, muitas vezes faz pular fora. Às vezes você quer sair fora, abandonar, deixa para lá. Mas quando você está no meio, a situação é diferente. Quando você está no meio, bem no meio da situação, eita calamanávia. E é difícil, irmãos, entender esse paralelo. Veja bem, porque existem provas e lutas que você muitas vezes vive exteriormente. Por exemplo, você tem uma prova no trabalho. Não vou dizer que ela não te afeta, mas terminou o horário de trabalho, você vem para casa. Ela pode até te afetar, mas em casa você vai esquecer um pouquinho, até enfrentar a prova no outro dia. Mas quando é prova dentro de casa, no meio da tua vida, que nem foi com Penina, Ana e Penina. Veja bem, Ana era estéril, não podia dar luz. Penina era concubina, e todo dia dentro de casa zombava: ó, você é estéril, você é uma amaldiçoada. Tenta imaginar quando a prova é lá no meio da tua casa. Tenta imaginar quando a situação ali, que está ali, aquela situação que parece que não muda. Você está no meio da situação, olha de um lado prova, olha de um lado prova, não tem saída. E a Bíblia diz que o Senhor levou o profeta. Às vezes, querido, Deus permite a gente enfrentar algumas situações adversas. E a gente fala assim: poxa, pai, mas o Senhor é padrasto, o Senhor é Deus. Queridos, os meus são provados com ouro e na fornalha nem no fogo. Não murmure, não questione, queridos. Quando Deus te leva para uma prova que parece insuportável, é porque o milagre vai ser maravilhoso. Eita, canamia, novia, narabai. E você não pode ficar do lado de fora, não. Deus te coloca no meio, porque se colocar do lado de fora, você vai falar: tá vendo? Mas quando você está no meio, você vai falar: realmente Deus é Deus. A palavra de Deus diz que o profeta foi levado em espírito no meio de um vale de ossos secos. Querido, ele olhou de um lado para outro, ossos secos. Morte de um lado, destruição do outro. Morte de um lado, destruição do outro. O que é que você faria numa situação como essa? Não vai dizer que nunca te aconteceu de você de repente estar no meio de uma situação. Olha de um lado, parece que não tem saída. Olha para frente, não tem saída. Às vezes você está ali no meio, sinceridade, irmãos. Às vezes Deus permite você entrar, desculpa o tema, num beco sem saída. Vocês lembram quando Deus tirou o povo da terra da escravidão do Egito? Deus começa a conduzir o povo através de Moisés. O povo sai com mãos fortes, debaixo da poderosa mão, levando prata, ouro, porque os egípcios não vieram embora. E a Bíblia diz que foi com pressa. Deus tinha pressa daquele povo. Olha, entenda. Olha os contrastes. Deus tinha pressa. O povo sai alegre. Agora eu vou para uma terra prometida, escapando da providência. De repente Deus fala: Moisés, diga para o povo dar meia volta. Pô, mas meia volta é voltar para o Egito. Que Deus é esse que confunde o homem? Que Deus é esse que coloca o pirulito na boca da criança e puxa? Mas Deus tem projetos que os meus pensamentos não são os seus pensamentos.